Pense numa arma de fim do mundo, daquelas projetadas para garantir a aniquilação total, mesmo que não sobre ninguém vivo para apertar o botão. Isso não é ficção científica, não. Hoje, vamos mergulhar fundo numa das invenções mais aterrorizantes da Guerra Fria, o sistema russo conhecido como mão morta. Essa citação, ela resume perfeitamente a essência da ideia, né? É um sistema construído para seguir uma última ordem, mesmo depois que seus comandantes já foram eliminados. Uma lógica fria, implacável e, vamos ser sinceros, absolutamente aterrorizante. Todo mundo já viu em filmes como o Doutor Fantástico, aquela imagem de uma máquina apocalíptica que garante a destruição mútua. Mas a verdade é que, no auge da Guerra Fria, a União Soviética pegou esse conceito de cinema e transformou em uma realidade operacional. O nome oficial dele é Perimeter, mas no Ocidente ele ganhou esse apelido bem mais sinistro, Mão Morta. E o objetivo era simples, direto ao ponto. Garantir que um primeiro ataque surpresa contra a liderança soviética não seria o fim da guerra, mas sim o começo do fim para todo mundo. E para entender por que alguém construiria uma coisa tão extrema, a gente precisa voltar para a paranoia dos anos 80. A motivação aqui não era agressão, mas sim um medo profundo e paralisante de ficar completamente indefeso. É que a tecnologia de mísseis estava mudando, e mudando muito rápido. Antes, os mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, davam os 30 minutos de aviso. Mas aí surgiram os novos mísseis americanos lançados de submarinos, como os Trident, que podiam atingir Moscou em menos de 3 minutos. Pensa nisso, menos de 3 minutos. É um piscar de olhos no tempo de uma guerra nuclear. Isso criou o medo supremo, o tal do ataque de decapitação. Com um tempo de alerta tão curto, um ataque cirúrgico poderia simplesmente eliminar toda a liderança soviética em Moscou antes que eles tivessem tempo de sequer pensar em ordenar uma retaliação. A cadeia de comando seria pulverizada, deixando o arsenal nuclear gigantesco do país paralisado, inútil. E foi exatamente para neutralizar esse pesadelo que o Perimeter foi criado. Então, como é que funciona essa apólice de seguro para o apocalipse? Basicamente, o sistema tem 3 partes cruciais. Primeiro, uma rede de sensores espalhada pelo país fica só esperando, buscando os sinais de um ataque nuclear. Ao mesmo tempo, ele fica verificando sem parar a comunicação com o alto comando. Se os sensores disparam e a linha com Moscou fica muda, aí ele aciona a etapa final. Foguetes de comando especiais decolam para transmitir a ordem de retaliação para todo o arsenal restante. Segundo um dos seus desenvolvedores, o Valery Yarenich, o processo é assustadoramente lógico. Numa crise, um líder ativaria o sistema. Se os sensores detectassem um ataque e a comunicação com o comando sumisse, o sistema partiria do princípio que a liderança já era. Mas, e aqui tem um ponto crucial, ele não lançaria os mísseis sozinho. Em vez disso, ele passaria a autoridade de lançamento para um pequeno grupo de oficiais sobreviventes, em um bunker seguro. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão, a pergunta que assombrou analistas por décadas. Afinal, esse sistema é uma máquina de matar totalmente autônoma ou ainda existe um dedo humano no gatilho final? Depois que a Guerra Fria acabou, os relatos eram bem conflitantes. Alguns oficiais de alta patente chegaram a sugerir que um lançamento 100% automático era possível. Só que outros, incluindo os próprios engenheiros do sistema, afirmaram que a ideia de tirar completamente o fator humano da equação foi considerada perigosa demais e acabou sendo rejeitada no projeto final. Então, o consenso hoje em dia é que o Perimeter não é uma máquina assassina totalmente autônoma. Ele é o que se chama de um sistema fail deadly, que é projetado para garantir uma coisa. Mesmo no pior cenário imaginável, a decisão final de retaliar ainda estaria nas mãos de seres humanos sobreviventes, não de um algoritmo. Mas não vamos nos enganar, isso aqui não é só uma aula de história, não. A mão morta não foi desativada junto com a União Soviética. Ela continua existindo e a sua sombra sobre o mundo de hoje talvez seja maior do que nunca. E o que está em jogo é imenso. A Rússia tem hoje cerca de 4.000 ogivas nucleares prontas para uso. É esse arsenal colossal que o sistema Perimeter foi projetado para, em último caso, acionar. A longevidade do sistema é impressionante. Ele entrou em serviço lá em 1985, foi confirmado como operacional em 2011 e nos últimos anos foi invocado publicamente por figuras do alto escalão russo em meio a novas e intensas tensões geopolíticas. As referências de altas autoridades russas, como Dmitry Medvedev, a capacidade nuclear do país, mostram que o sistema não é só um fato histórico.
ele continua sendo uma ferramenta psicológica, uma peça central no xadrez da política internacional, um lembrete sombrio do que está em jogo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Nesse nosso cenário global cada vez mais instável, esse sistema de último recurso é um estabilizador que garante a paz através do medo? Ou é um mecanismo antigo e perigoso que nos aproxima de um desastre impensável?